do ponto de vista para ser pragmático. Olha, se eu tiver uma mão de obra que seja capaz de ter maior produtividade, venderei mais, terei maior mercado, irei ter um acesso à globalização, terei menos desperdício, ganharei mais. É investimento, então, é um investimento. De fato, né? Capital social, ele precisa ser uma decisão de toda a sociedade. Agora, a sociedade precisa sempre aquele que lidera. Então, aqueles que estão no processo de liderança precisam apontar o caminho. Olha, o caminho é por aqui, para que a gente possa todo mundo ganhar. André, como está o ambiente em casa? O que é que faz nas horas livres? Quando descansa da vida de professor e de candidato a deputado estadual? Bem, eu tenho 2 crianças, né, em casa. Somos eu, Luciana, que é minha esposa, Laura e Alice. Laura tem 2 anos, completou agora, e Alice tem 11 meses. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de sair de casa, porque eu acordo e vou brincar. Então, o tempo livre que eu tenho, eu vou brincar com as meninas, assisto muito Noviça Rebelde, Mary Poppins, os desenhos, assisto muito, brinco muito com as meninas, então isso para mim tem sido a coisa mais deliciosa, né? E acompanhar o desenvolvimento, né, da motor, intelectual, a linguagem, e cada dia é uma riqueza, quando você é uma conquista, né? Quando você vem algo de Laura ou de Alice, e isso tem sido onde eu tenho dedicado mais tempo, né? Eu tenho procurado diminuir a quantidade de presença na internet, né? Que você termina pegando tudo e aquela coisa Luciana, você está viciado em internet. Eu disse, não, por quê? Quando você diz, eu estou precisando ver meu e-mail, é porque você está viciado. Eu não sei se eu estou viciado e agora estou vendo mais internet, mas como agora você tem a disponibilidade da internet na mão, né, do telefone, aí o telefone fica ali avisando quando chega a mensagem. Então, você está perdendo. Mas eu decidi ler menos internet recentemente. Eu gosto muito de... Antigamente eu tinha uma atividade mais assim, sempre joguei futebol, depois passei a jogar tênis, preciso até reativar essa atividade mais de esportista, né? Filho é uma coisa interessante, né, André? Porque de algum modo o filho materializa, dá nome a esse futuro do país que a gente fica falando teoricamente. De repente você tem filhos e em casa pensar o futuro do estado e do país já não é uma coisa tão abstrata. Você está pensando inclusive o futuro dos seus filhos e o das demais pessoas, né? Enfim, isso de algum modo faz pensar ainda mais eu notei que você falou muito o tempo todo em estudantes, em crianças, em educação. Isso fortalece esse sentimento, né? Demais. É outra perspectiva de vida, né? É a continuidade, né? Você está ali, você fica olhando o que é que seria melhor, ou seja, que país você vai querer para as suas filhas, para os seus filhos, né? E também você começa a ver mais beleza nas coisas. Quando você... assim, não é que a pessoa que não tem filho não vê a beleza nas coisas. Você pode... Não é isso. Mas a criança crescendo e você se desocupa muitas vezes da atividade de procurar ver o que é errado e ser um crítico muito pesado sobre o que está acontecendo. Então, você começa a ver coisas, a beleza da vida ali naquela... E a vontade de que aquilo seja desenvolvido plenamente. Né? Então, e você começa a ter uma mudança de perspectiva de vida, porque você não pensa mais em você, não é o que é melhor para você, né? É o que é melhor para você, para a sua esposa, para as meninas, ou seja, então eu tô vendo a vida muito boa, assim, uma fase muito boa na minha vida, muito boa. André, para a gente encerrar, 2 coisas. O que mudou, se mudou, na sua visão de mundo, na sua visão política, quando você sai do campo teórico, que é o da ciência política, para o campo da prática, já como candidato a vereador e durante esses 2 anos militando, pensando política, pensando vida partidária, e agora como candidato a deputado estadual, se algo mudou nessa perspectiva
e também como você está vislumbrando essa campanha, estas eleições de 2010. Mudou muito. Eu sempre até fico brincando assim com os colegas cientistas políticos, assim, olha, a gente fica de longe no gabinete, na universidade, você fica teorizando sobre uma decisão. O que foi que levou àquela decisão, como foi que aquilo, que aquilo. E aí você, às vezes, quando está participando do processo mesmo, você vê que decisões muito importantes que vão resultar em estudo, de análise assim profunda de todo mundo, às vezes foi tomada em decorrência de simplesmente de que A não gostava de B e preferiu C. Ou interesses que são interesses que não eram interesses que você estava tão visível, mas que estava muito associado à questão humana, pouco racional, assim, muito mais emotiva, que presidiram a questões políticas em determinados aspectos. Eu tenho visto assim o processo, para mim tem sido uma atividade muito rica, estar participando desse, vamos dizer assim, da política de forma ativa como um político, como alguém que pede voto. Você tem... quando eu coloquei o meu slogan Política Consciência, essa é uma questão que sempre as pessoas perguntam, por que isso? Política não combina com ciência, são coisas distintas e tal. Você notou também que tem um cacófato interessante aí, legal, né? Que é o consciência. Exatamente. A lógica era duas. Primeiro... já havia sido pensado essa coisa da ambiguidade, né? Havia, porque o slogan ele tem que servir somente para o candidato. Uhum. E você foi um dos principais responsáveis pelo fato de que eu sou hoje conhecido como cientista político e não como um jurista. Por exemplo, minha formação de direito é uma formação, vamos dizer assim, mais sólida até do que a minha de ciência política, vamos colocar assim, ou do mesmo patamar, né? Mas eu não sou conhecido como um jurista, porque eu fico conhecido como cientista político. Na hora pela imprensa, o acesso que eu tive naquele período, logo que eu voltei dos Estados Unidos, quando eu fui candidato, eu disse, não, as pessoas me conhecem como cientista político, então quando eu botar política consciência, as pessoas, eita, é aquele cientista político. Então, havia a tentativa de atrair atenção para as pessoas que me conheciam, mas que não tinham uma familiaridade muito grande comigo. Outra é que o Política Consciência era justamente essa tentativa de alertar as pessoas a terem consciência na hora de votar. Então a nossa campanha era uma campanha limpa, era uma campanha que a gente batia nessa questão, campanha limpa, voto consciente. Então isso foi por aí que a gente levou, né? Eu procurei estabelecer em 2008 uma estratégia, eu fui absolutamente bem sucedido nela, o que eu programei deu certo. Eu acreditava que se eu tivesse mais de 5 mil votos eu teria sido eleito, porque havia uma expectativa do PSDB fazer 2 vereadores e que se eu ficasse em primeiro ou segundo lugar eu seria eleito.